Boa noite a todos. Está fraquinho. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Para quem não decorou meu nome é Eurípedes. Eu sou missionário da Jocum, pastor vocacionado da igreja CMA, Centro Mundial da Adoração, em aliança com o Ministério Sal da Terra de Uberlândia, lá do pastor Paulo Júnior. Para mim é um privilégio, mais uma vez, poder estar ministrando para os amados irmãos. E muita coisa veio confirmar, a oração, o cântico, veio realmente confirmar aquilo que Deus tem falado no meu coração, para eu estar finalizando esse tempo aqui, naquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 2, livro de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Livro de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. O texto diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico, diga comigo, rico. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. Olha que tremendo isso. Grande amor que nos amou. E estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quando Ele nos amou? Quando estávamos mortos nos nossos delitos. O que é delito? Deus determinou até onde o homem poderia ir. O limite. Amado, às vezes nós erramos em não colocar limites para os nossos filhos. Deus não fez isso. Se tem uma coisa que Deus fez, foi fazer um homem e colocar ele no jardim. Deus colocou limites. Até aqui você pode ir. Deus é um pai que Ele é exemplo em tudo, inclusive para colocar limites. Deus tem um padrão moral, Deus tem uma lei, Deus estabeleceu as suas leis segundo o caráter dele. Ele colocou o homem nos seus limites, não no sentido de limite, no sentido daquilo que o homem pode fazer, mas daquilo que o homem realmente tem condições em Deus de ir além. Em Deus não há limites. Fora de Deus, o homem está completamente limitado. Então, o texto diz que, estando nós mortos os nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não sei se você sabe, quando Paulo fala a respeito da graça, Paulo queria usar uma palavra que expressasse o caráter de Deus, aquilo que Deus fez por nós. E a palavra que Paulo usou foi graça. Paulo, ele entendeu de forma tão rica aquilo que Deus havia feito por ele e pelo homem, que ele queria achar uma palavra que expressasse o que Deus fez com ele, e a palavra foi graça. O sentido original da palavra graça, a palavra graça significa sim favor imerecido, mas o sentido original da palavra graça, sabe o que é? Inclinar-se. Não sei se você sabe disso. A palavra graça significa inclinar-se. Significa o quê? Paulo queria expressar o que Deus fez conosco, e ele entendeu uma palavra que no original significa, a origem da palavra é inclinar-se. Por quê? Porque era a palavra que era usada por um rei. Sabe o rei que estava lá no seu reino, e aí ele tem o seu castelo, a sua casa, e em volta dele tem os seus súditos, né? os camponeses. E o rei, ele oferece toda a proteção, o rei oferece toda a proteção do reino que ele tem. Mas tem um momento que o rei,
resolve aparecer na sacada. E quando as pessoas veem o rei na sacada, o que as pessoas sentem? Que maravilha poder ver o rei. Mas tem momento que o rei não somente vai à sacada, o rei sobe num cavalo. E o rei passa, imagina lá, nós somos um povo de um sistema democrático, nós não temos um sistema de reinado, né? Então a gente não tem muita afinidade com essa questão de um homem sendo um rei passando numa cidade, com toda aquilo que se vive lá no Reino Unido, na Escócia, em Edimburgo, lá nos países do Reino Unido. Lá eles lidam bem com isso. Nós às vezes não temos isso tão perceptível, mas a sensação é essa, amado. Um rei que ele passa por um caminho e de repente todos os súditos, todas as pessoas que moram naquele reino ficam contemplando o rei. Amado, se o rei não olhar para ninguém, só o fato dele passar no meio das pessoas, as pessoas já se sentem honradas. Sim, ele está vindo até nós. Mas tem um momento que o rei desce da sua carruagem, vai até uma pessoa, dobra o seu joelho e se inclina para a pessoa e beija o rosto dela. Sabe qual é o nome disso? Graça. Ele não precisava vir até mim. Ele poderia ter me entregado aos meus pecados e eu poderia ir para o inferno. E ele não vir até mim e nada dessa atitude dele poderia alterar aquilo que ele é. Mas ele veio até mim, perdoou os meus pecados, me colocou sentado ao lado dele como um príncipe. E é isso que Paulo fala. 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, para que Deus fez isso? Para que Deus me salvou? Para que Deus me tirou do pecado? Para que Deus me livrou da condenação do pecado? Quem tem filho aqui? Se o seu filho errar com você, você o disciplina ou o condena? É assim que Deus é conosco. Quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados, alienados de Deus, não éramos filhos de Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, com o teu Espírito Santo, tocou nas nossas vidas e nós reagimos. Eu não acredito que o homem tenha a ação de receber a Cristo, porque um morto tem ação? É possível um morto ter ação? O homem, ele tem a reação, porque a ação vem de Deus. Deus age no homem morto, age no pecador morto, e o pecador precisa reagir diante da ação de Deus. Então Deus me tocou, Deus restaurou, Deus me transformou. O homem não é ajustado, o homem é ressuscitado. Então Deus, ele fez isso na minha vida. Mas amado, para que Deus faz isso? Deus faz isso simplesmente para me salvar? Não, amado. A graça de Deus que me resgatou da condenação. E é isso que eu disse, um pai, ele não condena, ele disciplina. A própria palavra de Deus diz em Hebreus que Deus nos disciplina, porque nós somos filho e não somos condenados, como diz em Coríntios, junto com o mundo. Um pai não condena um filho, um pai disciplina o filho. Então, quando eu era um rebelde contra Deus, um filho da ira, um desobediente, aquele pecado que eu cometia me condenava. Mas agora que eu me torno filho de Deus, o pecado que é um acidente na minha vida não me condena, ele me disciplina. Deus me disciplina porque ele é pai. Não é como muitos de nós, que os nossos filhos pintam e bodam e a gente não disciplina. Deus disciplina os seus filhos. Mas para que Deus fez isso? Deus simplesmente salvou, Deus simplesmente me resgatou, Deus simplesmente me deu a autoridade de ser filho de Deus, simplesmente para mim? Não, amado. Tem um motivo que Deus fez isso. O que a palavra de Deus diz? 7. Para mostrar nos séculos vindouros. Olha, vamos voltar no 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê?
Eu poderia perguntar: para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Para que Deus me salvou? Para que Deus me resgatou? Para eu manifestar, para eu mostrar às pessoas aquilo que Ele fez na minha vida. Então presta atenção. Muito mais do que ser amado por Deus, Deus quer que você ame como Ele ama. Muito mais do que ser uma pessoa abençoada, o que Deus quer de você é que você abençoe. Muito mais do que ser uma pessoa próspera, o que Deus quer de você é que você prospere as outras pessoas. Muito mais do que ser uma pessoa rica, é aquilo que a Bíblia fala: Jesus, sendo rico, se fez pobre. Para quê? Para enriquecer a muitos. Paulo, ele fala o seguinte: olha, amados, eu cheguei numa crise na minha vida, que eu não sei se eu vou para a glória, se eu morro ou se eu vivo com vocês. Mas ele fala: mas eu descobri que é melhor estar aqui, para a vossa alegria e para a vossa prosperidade. Então por que Paulo escolheu ficar aqui? Para que nós sejamos ricos em misericórdias. Paulo fala o seguinte: olha, amado, em mim opera a morte, para que em vós opere a vida. Então, amado, falar tudo isso é bom, falar tudo isso é interessante, mas por que a gente não vive isso? Por que a maioria está correndo só atrás do prejuízo? Por que a gente levanta de manhã cedo só correndo atrás do prejuízo? E às vezes a gente fala que a gente está indo trabalhar porque a gente está ali por causa do nosso colega. Não, eu trabalho porque eu amo o meu colega de trabalho e Deus me colocou naquele lugar para ser sal e luz. Será, amados? Quero fazer uma pergunta para você. Imagina se amanhã a presidente Dilma Rousseff, em rede nacional, fala a seguinte coisa: atenção, senhores brasileiros, a partir de amanhã, ninguém pode ser mandado embora ou dispensado do trabalho. Todos têm cadeira cativa e emprego garantido pelo resto da vida. Se algum patrão, se algum chefe mandar a pessoa embora, ele está condenado numa corte do Brasil e é condenado à prisão. Quem ia gostar dessa notícia? Ninguém pode ser mandado embora, igual é crime mandar a pessoa embora. Você ia gostar dessa notícia? Claro que você ia gostar. Pô, o cara não pode mandar mais embora. Mas tem um problema: ninguém mais recebe salário. Você ia trabalhar no outro dia? Então fala-se o motivo que a gente levanta nossa cama para trabalhar no outro dia não é o mesmo motivo que um ímpio, que é dinheiro. O que te levanta todo dia de sua casa, meu irmão, e põe você para trabalhar? Dinheiro ou a convicção que Deus te colocou naquele lugar para fazer diferença? Amado, se for dinheiro, é a motivação de um ímpio. O que nos faz entrar por aquela porta, meu irmão? A convicção de você ser uma bênção e querer abençoar as pessoas, ou simplesmente para sentar nesse banco aí e ver seus problemas resolvidos? Por que você ama a Deus? E se Deus amanhã fala o seguinte: não tem mais reino, não tem mais céu, não tem mais promessa, só tem eu. O que você ia falar? Estou fora. Não quero o Senhor não, Deus, só quero os seus benefícios. Amado, eu estou falando isso, sabe para quê? Porque a gente precisa sondar nosso coração para entender aquilo ali, ó, aquele sinal ali, a cruz. Querido, o que Jesus fez foi importante. Ele curou pessoas, Ele orou, ele fez milagres. Mas imagina se Jesus até hoje estiver só curando e fazendo milagre, curando e fazendo milagre, até hoje, curando e fazendo milagre. Você sabe como é que a gente estava? Condenado. Estava todo mundo indo para o inferno. Porque o que Jesus fez de poder não foram os seus milagres. Os milagres são importantes, mas o que Ele fez de poder foi o que Ele derramou a vida dele na cruz. Amados, você pode fazer tudo nessa igreja.
Você pode cantar bem, você pode ministrar bem, você pode dançar bem, você pode editar vídeo, filmar, você pode cuidar de criança, pode fazer tudo bem, irmão. Mas se não há no seu coração uma convicção daquilo que você está fazendo lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui na igreja, é porque Deus colocou você como resposta para a vida das pessoas, nada disso vale. A Bíblia fala que nós somos o pão que é alimento para as nações. Nós lemos um texto, se você abrir aí em 1 Coríntios, volta aí, abra lá em 1 Coríntios capítulo 10. Olha só o que diz as escrituras em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Nós, embora somos muito, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Amado, nós precisamos de uma vez por todas entender que vida cristã, amado, não é só entrar por aquela porta e ficar pedindo alimento. O texto que a Bíblia fala a respeito da comunhão, o texto que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios a respeito de partir o pão, o texto fala que muitas pessoas estão doentes porque elas não discernem, elas não sabem discernir o corpo, não sabem discernir o pão. O que é isso? Não sabe olhar para a sua própria vida. Aí ele fala assim: porque eu fiquei sabendo que muitos estão vindo para a reunião só para fazer o quê? Comer. Então se Paulo está falando que as pessoas estão vindo para a reunião, aí ele fala, porque essa reunião que muitas vezes nós reunimos é pior, porque as pessoas estão vindo só para comer. Bom, então se não é para comer, para que serve a ceia? Serve para partir. Amada, a mensagem da ceia não é um pão que você coloca na boca e come. Não, amada, a mensagem da ceia é um pão que você olha para ele e fala assim: Deus está dizendo que eu sou o corpo dele, eu sou esse pão, e eu preciso ser alimento para as pessoas. Amado, mas por que então que nós entramos pelas nossas igrejas? Por que nós não temos essa consciência? Por que a maioria dos cristãos acham que a gente só precisa sentar e ver nuca? Diz que o irmão estava o irmão estava no culto, não, o irmão estava num banco. Aí ele olhou para uma pessoa assim, o rosto dela, falou: eu conheço aquele irmão. Rapaz, de onde eu conheço aquele irmão? Aquela pessoa, aí ele falou: vira. Aí ele virou, olhou para a nuca dele: o irmão lá da minha igreja, lembrei dele. Porque ele conhecia a nuca do irmão. Amado, será que vida de igreja, esse banquinho atrás, tudo isso aqui é importante? Pelo amor de Deus, eu amo reunião. Isso aqui é ajuntamento. A Bíblia fala de ajuntamento, glória a Deus. Mas entenda de uma vez por todas, meus irmãos, vida de igreja é o quanto você ama a sua família. Vida de igreja é o quanto você cuida de pessoas. Vida de igreja é o quanto você discipula pessoas. Vida de igreja é o quanto você é pão na vida das pessoas. Mas por que então que acontece isso? Sabe por quê? Por causa de um problema. A gente é viciado em culto. O problema é o culto. A gente ama culto. A gente não ama o irmão, mas o culto a gente gosta. Então pelo culto a gente vai, mas pelo irmão a gente não vai. Não, eu vou falar uma coisa: aquele irmão é chato, mas o culto é uma bênção. Amado, eu não sei de onde líder de louvor tira essa ideia. Eu falo isso. Líder de louvor tem uma mania, desculpe pessoal do louvor.
Mas líder de louvor tem uma mania de falar para a gente esquecer o irmão que está do lado. Não, meu irmão, não pode esquecer não, meu irmão. Deus me livre se eu esquecer o irmão que está do meu lado. Amado, essa reunião é para a gente lembrar que a gente é corpo, que a gente precisa um do outro. E o problema é que a gente vem só pelo culto. Então eu suporto o irmão por conta do culto. Não, amado, é o contrário. Eu suporto o culto por conta do meu irmão. Porque se o culto for ruim, o louvor for ruim, a cadeira for ruim, a pregação for ruim, mas o meu irmão está aqui, ó, bom demais, meu irmão não é ruim não. Jesus, eu te quero, eu não quero só a igreja. Amado, acontece hoje um problema muito sério. Todo mundo quer Deus, só não quer o irmão. A gente quer a bênção, mas não quer ser abençoado. A gente quer Jesus, mas não quer a cruz. Está tudo fragmentado, meu irmão. Eu não sei como é que a igreja conseguiu tirar a cruz da mensagem. Amada, a mensagem, a cruz é uma mensagem. Glória a Deus, Ele morreu por mim. Eu que deveria estar naquela cruz, o meu pecado me condenava, me separava de Deus. E a Bíblia é clara em dizer que um dia Deus virá julgar todo o homem. A Bíblia fala do inferno e das pessoas que vão ser condenadas ao inferno pela vida de rebeldia que elas vivem. Porque as pessoas, elas vão ser condenadas ao inferno pela sua rebeldia. Ninguém vai para o inferno para pagar pecado não, tá bom, meu irmão? Porque se a gente fosse para o inferno para pagar pecado, o inferno ia ter só gente honesta. Devo, não pago. Devo, não nego. Pago quando puder. Estou aqui pagando. Não, meu irmão, a pessoa não está indo para o inferno para pagar pecado não. Você sabe o que é inferno? Inferno é pagar pecado. Inferno é pagar uma dívida que já foi paga. Isso é inferno. Imagina você pagando uma dívida que já foi paga. Isso que é inferno. A dívida com Deus já foi paga em Cristo. E eu preciso entender que essa dívida foi paga. E eu tenho acesso a Ele. Mas quando eu falo não quero, eu estou rejeitando uma dádiva dada por Deus a mim. Só que isso, amado, eu preciso entender que isso precisa ser manifestado. A graça de Deus que me salvou, ela precisa ser manifestada. Aquilo que Deus colocou dentro de você não é para ficar dentro de você não. Esse ar que você respira, um ar, faz assim, ó. Não é um ar? Então traz o máximo que você puder de ar para dentro de você agora. Agora segura esse ar. Não solta ele não, fica com ele aí 1 hora, vai ver o que vai acontecer com você. O que vai acontecer? Então pega aquilo que Deus te deu como dádiva e guarda aí dentro de você para ver o que vai acontecer. Isso vai te matar. A esposa que Deus me deu, a melhor forma de manter ela viva é compartilhar ela com as pessoas. O pão que Deus nos deu é para compartilhar e repartir com as pessoas. Entenda isso. Agora, olhar para tudo isso é começar a fazer uma leitura do que Deus precisa produzir na nossa vida. Nós precisamos entender que a cruz é uma mensagem, ela é uma mensagem. E essa é a mensagem, o homem está reconciliado com Deus. Mas a cruz, ela também é uma vida. A cruz não é uma mensagem que não é só, faz parte, é o início. A cruz, ela é uma mensagem que você recebe, é uma mensagem que o Espírito Santo traz em você. E eu recebi, eu estava rebelde contra Deus, eu era rebelde contra aquilo que Deus determinou, e o pecado é contra a lei de Deus. Eu entendi, eu me arrependo e eu recebo essa mensagem. Ponto, isso é o início. Mas essa mensagem agora, ela precisa transformar num estilo de vida. A cruz é um estilo de vida que o cristão precisa ter. Mas eu penso que a gente, como igreja, a gente até entende a mensagem da cruz, mas como igreja nós não entendemos o estilo de vida de cruz. Como é que eu posso entender então o estilo da vida de cruz? Abra sua Bíblia em Mateus 16. Mateus 16, a partir do verso 21. Mateus 16, 21 diz o seguinte:
Desde então o quê? Desde o momento, antes de você ler antes do verso 21, Pedro afirmou que Jesus era o Cristo. Jesus chegou para todo mundo e falou assim para os discípulos dele: gente, o que o pessoal aí está falando que eu sou? Pedro levantou e falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí olha só no 21, desde então, desde o momento em que Pedro disse que Jesus era o Cristo, desde então, começou a Jesus mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, olha só, dizendo: Senhor, poupa-te a ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Noutra tradução fala de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Amado, como nós somos bons para explicar o que o homem gosta. Como as nossas mensagens passaram a ser centralizadas naquilo que os homens gostam de ouvir. Aquilo que Paulo disse, que no final dos tempos, o povo vai ter uma coceirinha no ouvido, e as pessoas vão pregar o que eles gostam de ouvir. Em outras palavras, Paulo depois lá em Filipenses fala, porque essas pessoas são inimigas da cruz. Então Jesus está fazendo milagre, Jesus está operando milagre, está curando as pessoas, mas tem um momento que ele fala assim: olha, agora o Jesus vai virar o Cristo. Vai virar o Cristo. Aí Pedro falou, aí ele fala: e ser o Cristo é morrer. Então deixa eu te fazer uma pergunta. O que significa a palavra Jesus, a palavra Cristo? Ungido. Ungido para quê? Para que Jesus foi ungido? Jesus é o Jesus que se tornou, porque o Jesus é o Jesus de Nazaré. Emanuel, Jesus de Nazaré, é o nome dele lá no cartório, se é que tinha. Jesus, Emanuel, Jesus de Nazaré. O terceiro nome sempre era o nome de uma árvore ou o nome de uma cidade. Emanuel, Jesus de Nazaré. Então qual que era o nome de Jesus? Jesus. Mas a Bíblia fala que o Jesus ia se tornar o Cristo. O que é Cristo? Ungido. Ungido para quê, mano? Ungido para a morte. Cristo é oferta, Cristo é morte. Então Jesus todo mundo quer. Na hora que Jesus estava fazendo milagre, todo mundo quer Jesus. Mas na hora que Jesus fala: agora eu vou virar o Cristo, eu vou ser entregue para a morte, aí o povo não. Aí Pedro chegou para ele e falou assim: Senhor, pelo amor de Deus, tu está doido? Agora que o ministério rompeu, a gente está aí bombando, tem logomarca, estamos com um site, tá bombando, o senhor vem falar que vai morrer? O senhor vem falar que vai virar o Cristo? A gente gosta de Jesus, o Jesus que faz tudo pela gente. Mas o Jesus que fala que tem que morrer, a gente não quer não. Espera aí, Jesus, poupa-te. Jesus olha para ele e fala assim: verdade, eu tenho que me poupar mesmo, esse povo não me merece não. Aí ele cantou aquela música: eu quero é Deus. Foi que surgiu. Não importa o que vão pensar de mim, não estou nem aí, eu quero é Deus. Foi isso que Jesus fez, amado. Amado, eu costumo falar que hoje a gente vive a geração olha para mim. Você sabe qual que é a geração olha para mim? Olha para mim, olha para mim.
a gente tem a coragem de dizer: não importa o quê? A multidão. Jesus não importava com a multidão, meu irmão. Eu não estou dizendo que o que Zaqueu falou lá não fosse verdade. Zaqueu falou a verdade, que ele queria que Jesus salvasse a casa dele, que tudo que ele roubou das pessoas, ele ia restituir na vida das pessoas. Mas, amado, hoje nós temos uma multidão que diz para Deus olhar para ela e se dane o resto. Deus, o que importa é minha vida, o que importa é o que o Senhor faz para mim. Não importa mesmo essa multidão de esposa abandonada, essa multidão de filho sozinho, essa multidão que está precisando do Senhor, Deus. Então, amado, a gente gosta de Jesus, então o diabo é pró-Jesus. O diabo é pró-Jesus, mas é anticristo. Você sabe por que é anticristo? Ele é anticruz. Você sabe qual que é o espírito do mundo? Você sabe qual que é o espírito, o que é ser anticruz? É anti-oferta. Então, todas as vezes quando você olhar para um homem de Deus e falar assim: pô, você está se dando demais, poupa-te a ti mesmo. Sabe o que dá vontade da pessoa olhar para você e falar: sai de mim, Satanás? Amado, o espírito do mundo sempre vai falar para você: você não precisa se dar tanto. Poupa a tua vida. Você sabe qual que é o espírito do anticristo? Poupa-te. Você sabe por que nós entramos por aquela porta e não somos transformados? Quantos de nós entramos pela porta das nossas igrejas e não somos transformados? Porque a gente entra pelas essas portas só para garantir o nosso lado, só para garantir aquilo que a gente quer diante de Deus, e o resto é resto. Isso é anticruz, meu irmão. Aí, olha o que diz o 23. Ele, porém, voltando-se para Pedro, diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O que você está buscando, meu irmão? O que importa para você, ou o que importa para Deus? Você sabe o que importa para Deus? Almas, vidas, pessoas. Agora, olha só o que continua aí no verso 20, no verso 25. No verso 24, quer dizer: então disse Jesus aos seus discípulos. Agora Jesus vai falar do que é cruz. Depois que Pedro falou que esse negócio de se poupar, esse povo não me merece, não. Eu preciso me poupar mais um pouco. Olha o que Jesus fala. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder, diga comigo, perder. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu falei hoje lá de manhã na reunião dos líderes. Crente tem que parar de falar de salvação e começar a falar de perdição. Jesus falou: você precisa perder a sua vida. Você precisa se perder de amor, perder o tempo com as pessoas. O povo está roubando meu tempo. Glória a Deus porque está roubando seu tempo. Você vai ganhar um monte de tempo depois. Esse povo não me merece, não. Não te merece mesmo, não, meu irmão. Então, dar a vida, olha só. Renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, por que nós não somos transformados verdadeiramente? Porque a gente só ouviu a mensagem, a gente não toma sobre si uma vida de cruz. O que é Cristo, amado? Cristo é morte, Cristo é oferta. Nós precisamos entender isso, que a nossa vida tem que ser uma vida de oferta. Você está lá brigando com a sua esposa, está lá um pega, e você querendo provar que você está certo, ela querendo provar que ela está certa. Qual que é o segredo para esse problema? Cristo. Quem vai morrer na história? A gente está vivo demais, meu irmão.
Quando eu às vezes começo a ter um problema com a minha esposa assim, eu olho para mim, Eurico, e falo assim, quem vai ser oferta nessa história? Porque a gente só quer ganhar, meu irmão. A gente quer ganhar a razão, a gente quer ganhar. Você já viajou com quem conhece o local? É um estresse. O cara não deixa você errar. Só do jeito dele, não come aqui, vai ali, vai aí, faz isso. Deixa. Uma vez eu fui para Belo Horizonte com o irmão, eu não podia fazer nada, eu só podia fazer o que ele queria. É terrível. Então numa discussão, todo mundo tem razão. Qual que é o segredo para isso? Cristo. Quem é que vai morrer? Amado, a proposta do Evangelho é uma proposta de morte, de você abrir mão da sua vida por alguém. Você sabe por que as famílias estão destruídas? Porque ninguém quer dar vida. Quantos casamentos começam com duas pessoas que se amam, estão querendo viver uma com a outra, e depois elas se odeiam e não suportam viver umas com as outras. Sabe por quê? Porque cada um vai correr atrás do seu próprio interesse. Cada um vai correr atrás do seu próprio interesse. O nosso patrimônio, sabe aquele carrão que você compra? 0. Aí o amor da sua vida, sua esposa maravilhosa que você ama, fala, bem, deixa eu usar o carro. Aí ela pega seu carro e dá o seu automóvel, e dá aquela rezona assim, e arrebenta com a porta. A mulher ungida e abençoada vira demônio em segundos para você. Você acaba. Ou você é aquele que fala assim, amor, deixa eu falar uma coisa, isso aqui é mais importante que nós dois. Isso aqui não é mais importante que nós dois. Vamos fazer o seguinte, todo carro que a gente comprar, a gente vai amassar ele. Vamos amassar do outro lado, porque isso aqui se aprova do nosso amor. Uma vez eu ganhei 2 caixas, daquelas que coloca assim na parede, encaixa lá. E eu guardei aquelas caixas lindas, era cara demais, deram de presente para mim e para minha esposa. E eu queria fixá-las na parede, não sabia como é que era. Aí foram 2 rapazes lá, que foi fazer uma das nossas escolas. Eles eram ex-dependente químico, tiveram uma vida de crime. E aí eles pegaram essa caixa e foi lá instalar a caixa. Eu não estava lá na hora. Amado, quando eu cheguei lá, os abençoados pegaram pregão desse tamanho e pregaram dentro da caixa. Furaram a caixa, quebraram, só que era só colocar o suporte e encaixar. Amado, eu fiquei irado. Aí eu chamei o diretor de manutenção. Olha o que esses caras fizeram. E falei, mas não é para falar com ele, só estou me desabafando contigo. Aí ele subiu. Aí teve uma hora que eu fui subir. Amado, Deus falou comigo no meu coração. O que é mais importante? Essas 2 pessoas que estavam na droga, ou que eu fui pregado na cruz por elas? Eu chamei minha esposa, chamei o diretor de manutenção, falei, esquece que eu falei. Todas as vezes que eu chegar agora numa casa, eu vou pregar desse jeito, para me lembrar que as pessoas não são mais importantes, que as coisas não são mais importantes que pessoas. Amado, quando seu filho quebra lá o vaso da bisa, o que você faz com ele? Sabe o vaso da bisa? Sabe aquela... Amado, eu vou em certas casas que os caras guardam aquela xícara de 40 anos de casamento. Quantos meninos apanharam por causa daquela xícara? Eu fico imaginando se uma xícara daquela quebra, o inferno que vira em casa. Mas o que é mais importante na sua casa? O seu patrimônio ou as pessoas? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas estão morrendo por conta dos seus patrimônios. Quando você levanta todo dia, você está levantando por causa das pessoas ou por causa do dinheiro? Você abandona seus filhos na creche para ganhar dinheiro? Você entendeu que a sua companhia é mais importante do que tudo isso? Sabe o que é isso? Vida de cruz. É você morrer por alguém. É você deixar sonhos que você queria viver para cuidar de uma pessoa que precisa de você, e não entregá-la a uma sociedade que depois você vai fazer aquela famosa pergunta: aonde foi que eu errei? Deus sabe a resposta. Se alguém quiser vir após mim,
renuncie a si mesmo. O quanto você tem se renunciado por alguém. Você sabe o que é amor? Amor é o quanto você renuncia a você mesmo por alguém. Amado, Paulo um dia foi jogado no navio como prisioneiro. Paulo foi jogado no navio como prisioneiro. E ele era o primeiro a ficar calado e o último a falar. Chegou um momento que teve um problema sério. Lembra dessa passagem? Lá em Atos, se eu não me engano, 27. E aquele problema, aquela luta e tempestade, e todo mundo desesperado, e a Bíblia fala lá assim que já não tinha mais referência, estava tudo, tem uma tempestade terrível. Paulo se levanta, o prisioneiro se levanta, o prisioneiro da cruz, olhou para todo mundo e falou assim: eu quero mais que vocês morram. Vocês não me ouviram, agora vocês vão ficar perdidos aí. Foi isso que Paulo fez? Paulo levantou e falou: gente, um anjo me visitou essa noite, um anjo que é o meu Deus, e disse que a vida de vocês estão nas minhas mãos, e ninguém vai se perder. Amado, isso é o coração de um homem que entendeu a cruz. E a Bíblia fala que depois que ele falou isso, ele pegou o pão e partiu com aqueles que prenderam ele. Você sabe o que é evangelho, meu irmão? É você amar seus inimigos, dar vida por aqueles que te interpretam mal. Amado, não é possível nós entendermos a cruz se essa cruz só resolve o nosso problema com Deus. Eu preciso entender que a cruz precisa ser um estilo de vida. O quanto eu amo e o quanto eu dou a minha vida pelas pessoas. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Eu queria chamar você a ter uma vida de cruz, uma vida de renúncia, uma vida em que você se preocupa não consigo mesmo, uma vida em que o centro não é você. Eu queria ler esse texto para você com seus olhos fechados, trazendo sempre por toda parte a morte e a mortificação do Senhor Jesus no meu corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em mim. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifestasse também em nosso corpo carnal, de maneira que em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Seus filhos estão morrendo? Então comece a deixar Deus operar a morte em você, para que eles tenham vida. O quanto você tem se entregado a Deus em renúncia. Eu queria que você renunciasse isso que você não abre mão. E quantas pessoas têm morrido, têm se perdido, porque você só está atrás daquilo que te interessa. Entregue a sua vida, amado. Chega, a cruz tem que ser uma mensagem? Tem, mas ela tem que ser um estilo de vida. Ame a cruz, ame a vida de cruz, que é renunciar, que é amar. Deus, eu oro por esses amados, Senhor, para que eles entendam a vida de cruz e dar a vida uns pelos outros, dar a vida pela esposa, dar a vida pelos filhos. Será que vai compensar esse tanto de diploma? Será que vai compensar essa conta gorda? Com filhos abandonados, sem relacionamento em casa? Será que vai compensar? Amado, um filho que não sabe o que é família não vale a pena. O que adianta ganhar todo o dinheiro do mundo e perder a sua própria família? Eu estou falando para você parar de trabalhar? Não. Eu estou falando para você parar de estudar? Não. Só estou pedindo para você reduzir o ritmo e pensar na sua família.
Aquele que não cuida dos seus, negou a própria fé. Eu queria que você agora pudesse falar para Deus: Deus, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, Senhor. Uma chance com a minha família. Existem filhos abandonados o dia todo em casa aqui. Existem filhos que não conseguem ter contato com mãe, com pai. Existem pessoas que abandonaram amigos, discípulos, para correr atrás de patrimônio e dinheiro. Renuncie isso, amado. Se tudo que a gente faz não terminar em gente, alguma coisa está errada. Faça a sua oração aí. Faça a tua oração e calcula se no final vai compensar essa correria toda. Amado, eu vejo um monte de gente querendo salvar a empresa. Paulo fala para aquele pessoal do barco: o barco vai perder, mas as vidas não vão. O barco vai ser completamente destruído, mas nenhuma vida vai se perder. Tem marido, tem mulher que faz de tudo para salvar o barco, a empresa, a casa, mas perdeu as pessoas. Amado, não adianta a gente salvar o barco e perder as pessoas. Paulo chega a dizer: se alguém fazer um bote salva-vida aqui, se alguém fazer um bote salva-vida, eu não responsabilizo por essa vida. É para ficar aqui dentro. Quantos de nós temos botes salva-vidas? Não, se aqui não der certo, eu estou fora. Ah, se aqui se dá errado, eu pego um caminho alternativo. Amado, para com isso. Você sabe por que muitas coisas não dão certo na nossa vida? Porque a gente sempre tem um bote salva-vida. Quais têm sido os seus botes? A hora que isso aqui piorar, meu irmão, eu vou vazar. Não, meu irmão, eu vou dar minha vida pelas pessoas. E nem que tudo que a gente tem como estrutura acabe, as pessoas vão permanecer. Não adianta as nossas estruturas, não adianta as nossas casas, não adianta as nossas empresas, não adianta os nossos patrimônios, não adianta os nossos navios, se as pessoas que estão lá dentro estão perdidas. Não adianta o patrimônio que você está tendo, mas você está perdendo a sua esposa, os seus filhos, a tua casa. Não adianta esse tanto de coisa que você está fazendo, você está perdendo seus amigos, você está perdendo a sua família, você está perdendo pessoas. No final das contas, não é de patrimônio que a gente vai falar com Deus, são de pessoas que a gente apresenta para Ele. Se arrependa aí, meu irmão. Quanto que está a sua conta bancária? Ah, Euripides, tem 30 mil reais. E quanto? Quanto que está a sua dívida no coração dos seus filhos? Você sabe? Sua conta pode estar cheia, meu irmão, mas se o coração da sua esposa e do seu filho está negativo, não adiantou nada. Sua conta pode estar cheia, minha irmã. Seu patrimônio pode estar rompendo, mas se o coração dos seus filhos, do seu marido está em dívida, não adianta nada. Arrependa-se. Arrependa-se. Nem que você tenha que parar tudo e rever as motivações do seu coração, mas se arrependa. Ora com a sua esposa aí agora. Se você tem que pedir perdão para ela, peça perdão. Fala: meu amor, eu não tenho te priorizado, me perdoe, me dá mais uma chance. Eu te amo. Essa casa não importa. Uma vez, amado, minha casa, eu não estou falando isso aqui para querer misericórdia, não, é testemunho. Minha casa tem hora que chove, eu abraço minha esposa assim na cama, a gente fica abraçadinho, porque qualquer hora ela pode sumir. Lá no Curitiba, porque a nossa casa é de madeira, casa simples. Às vezes a gente pensa assim que vai vir um vento e levar ela, porque ela é muito simples, é uma casa de madeira. Uma vez eu perguntei: amor, se a gente chegar aqui, essa casa desaparecer, o que a gente sente um para o outro vai desaparecer? Amado, se um dia você chegar lá e não ter mais um tijolo em pé,
Você vai olhar para os olhos de sua esposa, para o seu filho e falar: o mais importante é vocês. Se sua empresa falir, a sua família é mais importante. Quando você vai sentar com seus filhos e com sua esposa, você fala para eles do dinheiro que você tem ou da fé que você tem? Deixa eu te falar uma coisa: seus filhos não querem ver seu dinheiro, seu filho quer ver sua fé e seu relacionamento com Deus. Você tem que juntar com sua família e falar assim: olha, se eu morrer amanhã, Deus sustenta vocês. Pede perdão para sua esposa aí. E se você tem vivido, você estava achando que você estava louco, agora você está vendo que você realmente ama pessoas. Amado, dá graças a Deus. Eu quero que pessoas nessa noite aqui afirmam um compromisso com a esposa, com os filhos. Líderes de células, afirme o compromisso de dar a vida pelos seus discípulos. Amei isso que o pastor Domício falou. Amei isso que ele falou. Por que quando a gente quer fazer um vestibular, a gente para com as atividades na igreja? Mas engraçado, a gente não para o compromisso com o namoro. Isso é confrontar as nossas prioridades. Amado, sonda seu coração aí. Onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Mas qual é o teu tesouro? É o tesouro que os ladrões roubam? Ou é o tesouro celestial que ninguém pode roubar? Se abracem agora. Pensa no seu marido que está lá na sua casa. Olha aqui para mim. Você não casou errado não, é essa pessoa aí mesmo. É essa pessoa que você vai dar a vida por eles. Você não casou errado. Dê a vida por essa pessoa. Os filhos que você tem é para você amá-los. O dinheiro e o patrimônio não está acima dos seus filhos. Dê a vida pela sua família. Amém? Dê a vida pela sua família. Em nome de Jesus. Amém.